Fala galera, vamos lá. Kainan Santos aqui. Hoje eu vou falar sobre uma coisa muito importante: oportunidades. Opa! Olha a oportunidade aí, que você já está tendo uma oportunidade. Vamos lá, oportunidades. Eu vou tentar dividir esse tema, que é um tema um pouco amplo até, em três partes, tá? Vamos tentar conscientizar, até porque eu poderia abordar até mais singularidades, né? Mais conceitos disso, né? Enfim. Vamos lá. Primeiro tema, assim, acho que relacionado à oportunidade, é a gente questionar as oportunidades que tem. Existem oportunidades no Brasil, por exemplo, de falar em termos de Brasil, né? E é o que eu falei, esse tema poderia ser realmente muito amplo, né? Mas eu vou tentar sempre aqui resumir as coisas, né? Para ficar de maneira mais didática, né? Para vocês que são preguiçosos, né? E tem que brigar, ai, já acha esse vídeo muito longo. Cara, eu, por exemplo, como empreendedor, acho interessante isso. Eu escuto algumas pessoas falar, pô, cara, isso aqui é muito longo. Meu amigo, meu amigo, o cara assiste, aí, por exemplo, o cara assiste 3 horas da porra de um filme, qualquer, mas não tem a mesma dedicação para assistir qualquer coisa relacionada a aprendizado ou a, enfim, educação, né? E aí 3 horas é longo, né? Pô, pelo amor de Deus. Não vou nem entrar nesse mérito agora, tá? Vamos seguir. Então vamos lá. Primeira coisa ó, existem oportunidades no Brasil? Cara, vamos falar das oportunidades que tem e como é que acontece essa divisão de oportunidades no Brasil. O segundo ponto é, se não existe oportunidades, a gente vai falar do fato de criar as oportunidades. E o terceiro ponto, a gente vai dividir o quanto é bom e ruim, né? E o quanto essas questões de oferta e demanda, né? E as características positivas e negativas dessa coisa da falta ou não de oportunidade, tá? Beleza, vamos tentar dividir assim para ficar mais, como eu falei, mais dinâmico e mais didático aqui. Beleza. Primeiro ponto, vamos falar sobre a questão da. Não existe oportunidade no Brasil? Será? O Brasil é um país que não existe oportunidade. Isso, como tudo na vida, é muito subjetivo, é muito relativo, né? Mas assim, acho que o primeiro ponto que a gente precisa centrar aqui na nossa realidade comum não é que não existam oportunidades, né? Existem muitas oportunidades, mas um grande problema que a gente tem hoje, estrutural no Brasil, tanto que isso não é algum problema já em alguns outros países mais evoluídos, que é a falta de capacitação e de qualidade. Não é que falta oportunidade, né? Falta oportunidade no sentido porque hoje acontece quase que um termo assim, uma superfaturação, digamos assim, né? Está superfaturado o que a gente chama de emprego formal, né? Ou chamar de trabalho escravo, né? O trabalho mão de obra desqualificada, enfim, chame como quiser. Isso que está superfaturado no Brasil, porque existem vários mercados no Brasil e eu sou dele, eu participo de um que é o mercado mais incrível de todos do mundo, né? E tem estudos que é o marketing multinível, que é a minha área de empreendedorismo, né? Mas eu também atuo no marketing digital, enfim, criação de conteúdo, artes, música, enfim, né? Uma série de coisas também, mas a minha área principal é do marketing multinível, que é uma área que só cresce, que tem toda uma, enfim, né? Então é uma área que tem muita oportunidade nessas áreas que a gente chama de nova economia ou de economia conectada, que são esses novos empreendimentos, essas novas formas de trabalho que nascem a partir do quê? Da tecnologia, né? A minha área de trabalho é uma área que tem 80 anos, então assim, é nova, né? Uma atividade de trabalho nova. Enfim, essas novas atividades de trabalho, tipo youtuber, essas coisas que nascem das redes sociais, todos esses tipos de trabalhos que nascem através das novas tecnologias e das novas demandas sociais, enfim, né? Tem muito isso também e ainda acho que falta muito. Por exemplo, uma área que tem muita demanda, assim, muita demanda e muita defasagem ainda é a área de tecnologia, por exemplo. É uma das áreas que mais cresce no mundo. Eu acho que a gente está com dificuldade em contratar profissional especializado na área de tecnologia, por exemplo. Você dificilmente acha, né? E tem muita coisa boa, muito emprego bom, e inclusive até mesmo sem às vezes faculdade. Tem muita área técnica onde você consegue fazer um curso de tecnologia, né, para trabalhar em determinadas áreas, sem ter necessidade de nível superior e ter remunerações até melhor do que certas remunerações tradicionais para quem depende de faculdade, por exemplo. Isso é incrível.
Então, dentro da área de tecnologia tem muita oferta e demanda. Dentro das áreas científicas tem muita oferta e demanda, mas tem assim, uma defasagem absurda. Por exemplo, oceanógrafo quase não tem no Brasil. É uma área que paga muito bem, é uma área que tem bastante. Apesar da gente ter uma cultura e um sistema político, né, e que não investe em porra nenhuma em ciência, ou muito pouco, né, que é uma burrice assim estarrecedora. Não vou nem entrar nessa questão, mas se a gente analisar que a ciência é assim, é uma das coisas mais lucrativas do mundo, tanto que se você pegar os caras mais ricos do mundo, eles estão investindo em quê? Tecnologia e ciência. Tecnologia e ciência. Ponto, vírgula, tecnologia e ciência. Os homens mais ricos do mundo e os países mais ricos do mundo estão investindo nisso. Olha, o Brasil parece que vai em contramão a isso, é o que a gente menos investe, tecnologia e ciência. Né? E quase tudo também é exportado de lá, né? Ou terceirizado, que aí, enfim, não vou nem entrar nessa discussão econômica do quanto isso é ruim, né? Mas vão por aí. Então, assim, a área de tecnologia, a área de ciência, tem muita oferta e demanda, e falta muito, tem muita defasagem. Tem outras áreas também, a área de saúde, de medicina, essa é uma área muito carente no Brasil, apesar dos pesares, né? Tem pouco especialista, porque você tem enfermeiro, cuidador de idoso e sei lá, e se tem mais cirurgião no Brasil do que, sabe, do que especialista, né, de doenças sérias e tal. Enfim, então falta muita especialidade na área de medicina. Tem muita gente, mas tem pouca especialidade, tem pouco especialista, né? Acho que poderia ter muito mais. Né? Áreas, por exemplo, comerciais, como marketing, venda, empreendedorismo, no geral, finanças, negócios, no geral, tem muita oferta, tem muita. Eu acho que até carece um pouco de profissionais mais qualificados, né? Um pouco mais também eu mesmo, como sou da área, a gente fala, né? Falta muita qualificação tradicional, tem muito pouco, assim, especialidade. Até tem o Sebrae, até tem, né, esses braços educacionais, mas muito pouca coisa, né? Eu acho que poderia criar mais coisas, como, por exemplo, faculdades, isso é um projeto meu, faculdades técnicas na áreas comerciais, eu acho que tinha que ter, porra. O cara ter uma formação técnica, uma formação universitária, né? Aquelas formações menores que tem hoje, né? De 2 anos, 3 anos, mas, por exemplo, de vendas, de marketing, de negócios como um todo, enfim, educação financeira, isso ter ser uma coisa que eu poderia achar que poderia ser uma formação mais tradicional, eu acho que falta também, porque abriria muita coisa, muito mercado, abriria muitas possibilidades, enfim, né? Então, estou aqui citando alguns setores, algumas coisas, assim, tem vários outros setores também, né? Eu acho que, por exemplo, no próprio setor de animal também, eu acho que a gente ainda tem muita oferta para desenvolver. Acho que muito no setor de industrial ainda também tem muita coisa, que o Brasil vem passando um processo de desestruturação. Então, acho que se a gente criar dentro disso, existe muita oferta e demanda reprimida também, por causa. E isso é um problema seríssimo que a gente vai ter que começar a enfrentar agora, que é essa disputa, né, essa briga tecnológica, né, entre a demanda de capacidade humana para a terceirização robótica, né? Então a gente está perdendo muito emprego para a robotização porque também não é qualificação, e é porque é mais barato e vários outros fatores que eu não vou entrar aqui agora, né? Mas enfim. Então, voltando à questão aqui da falta de oportunidade no Brasil. Será que realmente existe falta de oportunidade no Brasil? Ou será que existe falta de qualificação? Cara, 90% da população brasileira tem muito mal um ensino médio porcaria e de muito desqualificado. Então, a gente tem um problema cultural, educacional, político, social, estrutural, de formar e capacitar trabalhadores qualificados. Então, assim, por exemplo, vamos dar outra demanda. Tem várias áreas que são subjetivas, onde você, isso não dá dinheiro. Mas quando você tem dificuldade em encontrar profissionais qualificados. E até, por exemplo, um bom mecânico. Cara, um bom mesmo. Os mecânicos bom, ganham bem, cara. Faz uns cursos técnicos ali, que não precisa nem fazer uma faculdade, e o cara ganha bem, né? Tem, por exemplo, até pedreiro, cara. Um bom pedreiro, qualquer profissional no Brasil que seja muito bem qualificado, tem a tendência a ganhar bem, a ter boas remunerações, sabe? Isso é uma coisa que falta no geral, sabe?
Eu até escutei essa frase um dia, assim, num filme, achei muito engraçado, né? Não é à toa que te pagam um salário mínimo, é para você fazer o mínimo, né? Isso é um paradoxo, né, de opinião, já tem gente que diz ao contrário, né? A gente fala ao contrário, que isso não tem que ser uma referência, né? Você tem que fazer um trabalho de excelência para você poder exigir os salários melhores, oportunidades melhores, se o seu trabalho, ainda mais no mundo tão competitivo como é o mundo capitalista, né? E o mundo moderno, aí mesmo que você tem que ter um trabalho incrível para você poder aspirar a algum tipo de oportunidade, porque senão você não vai ter mesmo. E a tendência é que você não tenha, né? Por causa de tanta eu tenho uma frase, já é uma frase minha, né? Eu costumo dizer que falta oportunidade para os bons, né? Para os talentosos. É verdade, você tem, por exemplo, você pega concurso público no Brasil, que é outras oportunidades, a gente nunca tem um país com tanto concurso público, e eu não vou nem entrar na questão se é bom ou ruim, né? Mas falando no assunto em si, é outra coisa que tem uma demanda absurda, cara. Concurso público no Brasil, inclusive tem concursos públicos bons, que não exigem ensino universitário, né? E que pagam muito bem, até por causa dos benefícios, porque o trabalhador tradicional, né? O que vale é o benefício, o Estado dá muito mais benefício. Então, tem jornadas de horário menor, trabalho final de semana diferente, enfim. Tem muito emprego bom também na questão da universitário, mas a competição é tão grande que é o que eu falo. Você tem 100 mil pessoas competindo por 10 mil vagas, sei lá, por exemplo, e, sei lá, e só dos bons é 15 mil. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, só a questão da competitividade já é tão grande aqui no Brasil, né? Que se você não for um dos melhores, se você não for muito bom, se você não tiver o que eu chamo de unicidade, né? Se você não tiver algum diferencial competitivo, algum talento, ser um expert em alguma coisa, você realmente não vai ter oportunidade nenhuma. Claro, a não ser que você seja rico, né? Ou super talentoso, naturalmente. Fora isso, meu irmão, você não tem muitas oportunidades. Você vai ter que cavar e criar oportunidades próprias, né? Se você não criar suas próprias oportunidades, você está ferrado. Mas não é que falte oportunidade, falta qualificação, falta estudo, falta preparo, falta interesse. Isso falta muito mais do que oportunidades em si, né? A própria justificativa tradicional, não, porque o sistema educativo no Brasil, cara, o sistema educativo não é mais necessariamente um fator assim predominante para você ter sucesso financeiro ou profissional. Hoje em pleno século XXI, existem várias outras oportunidades, né, que não exigem um ensino tradicional, uma qualificação tradicional, que pode te dar resultados ou financeiros ou profissionais incríveis, porque existe muita oportunidade, como eu falei no começo do vídeo. Né? Essas novas dinâmicas de trabalho, essas novas formas de trabalho de negócios que aparecem através da tecnologia, e eu trabalho com, eu venho dessa área, né? Então existem muitas demandas e novas oportunidades, novos trabalhos que são muito melhores do que a gente tem para o mercado tradicional, subemprego, para toda essa relação de subtrabalho. Né? Claro que tem outras coisas muito boas, mas que exigem qualificação tradicional. Então, para você que não tem oportunidade não tem dinheiro, ou não tem acesso a uma coisa tradicional que vai te dar uma remuneração, ou uma fonte de renda, ou enfim, grandes oportunidades na vida, realmente você tem que buscar qualificações fora do mercado tradicional ou buscar novas oportunidades fora do mercado tradicional e que, sinceramente, para mim são até melhores, mas aí é uma coisa muito, muito relativa, né? Então, quando se trata de oportunidades no Brasil, que é o tema do vídeo, né? Eu acho que não é questão só de faltar oportunidade, depois eu vou entrar nisso, mas eu acho que falta também muita qualificação, muito preparo. 80% do povo brasileiro, segundo os estudos, é analfabeto funcional, ou seja, sabe muito mal ler e interpretar texto. A gente tem uma falta educacional terrível, uma desqualificação profissional absurda. Então, assim, tem muita oportunidade. O que a gente não tem é preparo, é formação, é capacitação. Isso é o que está faltando hoje. Tem um monte de mercado aí que está tendo que contratar profissional de fora do Brasil, ou tendo que pagar a formação porque não tem, ou tendo que terceirizar, tipo assim, vamos industrializar isso aqui, botar uma máquina para fazer o trabalho que gente poderia fazer até melhor às vezes, de repente. Não sempre, na maioria das vezes não.
Mas entende o que está acontecendo? Então são vários processos ambíguos aqui que a gente tem que interpretar e ver se realmente, será que falta oportunidade no Brasil? Cara, é um país continental, com o tamanho da extensão territorial que a gente tem, com a capacidade produtiva que a gente tem, com o nível de riqueza que a gente tem, sendo que a gente não usa nem 30% das nossas riquezas naturais. Se o Brasil usasse mais de 30% das riquezas naturais que tem, talvez a gente já fosse a maior economia do mundo. Não disse é melhor, disse é maior. A gente seria muito mais rico do que a gente é. Talvez a gente fosse o terceiro ou quarto país mais rico do mundo, que já é, né, se a gente usasse todas as nossas riquezas, sem administrar bem, que aí já é outros 500, né? Então, assim, falta oportunidade? Será que falta realmente oportunidade? Ou falta interesse, ou falta qualificação, ou falta preparo, ou falta visão do nosso povo? E aí é um problema estrutural, cultural, educacional, e criacional, e etc, 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 com uma série de questões correlacionadas, né? Então, eu acho que, assim, aqui sendo bem, assim, tentar ser mais objetivo aqui, né? Falta oportunidade no Brasil? Claro que falta, não vamos dizer que falta, mas eu acho que também falta assim, né? É porque, repito, lá falando no começo do vídeo, é muita competição por empregos subalternos, por empregos subordinais, assim, por empregos de baixa qualificação. Aí sim esse mercado está superfaturado, mas no geral tem muita oferta e demanda, muitas oportunidades e possibilidades do mercado informal, né? Ou dentro de um mercado que exija mais qualificações, né? Funcionalismo público, uma série de outras ofertas que eu acho que a grande maioria da população fechou a mente e parece assim, são brincadeiras à parte, parece que no futuro, né, só vai ter cuidador de idoso, sei lá, enfermeiro e não sei, quando eu olho para o Brasil, parece que eu só vejo as mesmas formações sempre, né? E eu não vejo, por exemplo, é difícil você ver um economista no Brasil, sabe? Ainda mais eu que moro aqui, que vem de bairro humilde, né? A gente não vê formação técnica, a gente não vê profissões, enfim, né? Então é isso, né? Essa é a primeira parte do vídeo, né? Não falta oportunidade, falta você ter qualificado, né? Só para exemplificar aqui, para fechar o vídeo, eu sempre gosto de usar essa brincadeira, né? Quando a gente discute um tema que é tão polêmico, né? Então, pô, não tem oportunidade no Brasil. Sabe o que é engraçado? Vamos supor que eu fosse dono de uma mega empresa aqui. Vou te contratar, vou te dar um salário de, sei lá, o salário que você quiser, os benefícios todos que você quiser, e você não trabalha nem finais de semana, nem feriado, tá? Tem todos os benefícios que você imaginar, todos. Benefícios até de políticos, assim, sabe? Tipo de refeição de 5 mil, carro, tudo que você imaginar, tá? Motorista particular, salário de 50 mil. Há uma pergunta, por que eu te daria um emprego desse? Qual é a capacitação técnica ou qual é o tipo de função que você conseguiria executar para mim para eu te pagar um salário desse? Ou te dar esses benefícios todos? Fora você ser um sanguessuga governamental, né? Ou político. Fora isso, por que eu faria isso sem você merecer? Você tá entendendo? Então, aí falta oportunidade, falta qualificação, falta estudo, falta preparo, falta uma série de coisas. Beijo do Mago e tamo junto.